Êxodo capítulo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus em Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, e o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, Pessá, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos proveu o teu Filho, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E assim como fazemos domingo após domingo, lembramos disso nessa manhã, participaremos da ceia do Senhor, lembrando, fazendo isso em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o teu Espírito Santo fale aos corações nessa mensagem, na ministração do coral, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a Páscoa é uma data muito importante para nós cristãos, é uma data que aponta para aquela que é a mensagem central de todas as Escrituras, não somente do Novo Testamento, mas de toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia aponta para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. E toda a Bíblia aponta para a necessidade que temos, a partir de Gênesis 3, da queda do primeiro casal, que temos de um substituto que nos represente diante de Deus, para que nós possamos ser aceitos por um Deus que é santo, 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 sendo todos nós nascidos pecadores como nascemos. Então, o que falarei nessa manhã, nessa mensagem, que eu não vou me estender muito, ainda vamos ouvir o coral, é 3 momentos em que nós vemos Deus apresentando substitutos para que o homem seja poupado da ira justa de Deus sobre nós. Primeiro, um substituto antes da Páscoa. Como falei, toda a Bíblia aponta para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E já mesmo antes da Páscoa, há sinais disso. Um substituto antes mesmo da primeira Páscoa, da instituição da Páscoa, conforme o texto que lemos de Êxodo 2. Um substituto nos dias de Moisés, conforme o Êxodo 2 e outros textos aqui da Torá, dos primeiros livros da Bíblia. E depois um substituto definitivo. Então, o que falarei essa manhã é sobre a necessidade que nós temos de alguém que nos represente, alguém que nos substitua, porque se nós recebêssemos a ira justa de Deus, todos nós seríamos condenados. Mas, como falarei antes dessa primeira Páscoa, da instituição da Páscoa, nos dias da Páscoa, nos dias de Moisés, e depois o substituto definitivo que foi enviado. Primeira coisa, já vemos essa mentalidade que é muito típica da religião judaica,
dos hebreus de alguém te substituir. Na maioria das religiões, ou talvez eu ousaria dizer em todas elas, você tem que fazer um esforço para ir até Deus. Você tem que descobrir meios, caminhos para conseguir o favor da divindade. Mas na religião judaica, na revelação de Deus nas Escrituras, lembrando que o cristianismo é um filho do judaísmo, veio do judaísmo, nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, há algo diferente. Ao invés de você descobrir um meio de se justificar diante da divindade, nós precisamos descobrir uma forma de ter alguém que nos substitua para que nós possamos chegar na presença de Deus. Isso já é visto lá no início. Já no Gênesis 3, no capítulo 3, nós vemos logo após a queda do casal, que é a primeira profecia messiânica, em que ouvimos que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, já fazendo menção a Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 4, Abel e Caim, vemos o primeiro homicídio, o primeiro assassinato da humanidade, registrado aqui em Gênesis capítulo 4. Vemos que Abel apresentou a Deus as premissas, a gordura, ou seja, para ele apresentar a gordura de um animal, ele teve que matar um animal. Deus matou um animal e fez vestimentas de pele para cobrir a nudez do primeiro casal após o pecado. E aí Abel mata um animal do seu rebanho para oferecer um sacrifício que é aceitável a Deus. Já Caim ofereceu do fruto da terra e não agradou a Deus. Deus repreende Caim, ele fica com raiva, vai e mata seu irmão Abel. Então há todo esse movimento mostrando a necessidade de um sacrifício, porque Deus é santo, 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 e nós somos pecadores, e o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte. Então, se nós não morrermos pelo nosso pecado, alguém precisará morrer, e o derramamento do sangue tem a ver com isso, porque o sangue representa a vida. Então, se o sangue é derramado, a vida se esvai e a pessoa morre em lugar de alguém. E aí chegamos a um capítulo muito marcante das Escrituras, o capítulo 22, esse eu vou pedir que você abra, do livro do Gênesis. Gênesis 22, um momento muito marcante na vida do pai da fé, Abraão. Então, primeiro ponto, um substituto antes da Páscoa, Gênesis capítulo 22. Vou ler os versículos 1 a 3, depois vamos pular para o versículo 7 de Gênesis 22, que diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha que coisa louca aos nossos olhos. Deus promete um filho a Abraão, Deus envia Isaque, agora Deus pede que ele oferecesse em holocausto, em sacrifício. Pule para o versículo 7 de Gênesis 22, que diz assim, sumiu da minha Bíblia. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Leia o versículo 8 em voz alta. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Essa resposta de Abraão é muito impactante, irmãos, porque ela resume tudo que eu vou falar essa manhã. Deus continuou ao longo da história da Bíblia provendo um cordeiro para si, um substituto, para que nós não fôssemos mortos pelos nossos pecados. Mas continua o texto, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E olha o que acontece no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, ou seja, um substituto, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pregou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: O Senhor proverá.
Daí diz esse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Muitas pessoas falam, Deus proverá em relação às nossas finanças, e Deus provê, isso é verdade. Sabemos que Deus é fiel para prover até infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, também em nossas finanças, nas nossas necessidades diárias, mas o que Abraão está falando aqui é algo muito mais profundo. Deus proveu para si, aqui um carneiro, um substituto, para que Isaque, o filho da promessa de Abraão, não fosse morto. Eu te penso, o que será que passou na cabeça de Abraão naquele momento? Especialmente aqueles que têm o privilégio de serem pais, imagina você receber de Deus o chamado para sacrificar seu próprio filho. O que será que passou na cabeça de Abraão? Se o anjo não tivesse bradado, será que Abraão desceria o seu cutelo sobre Isaque? Eu creio que sim. Mas por que você fala isso, pastor? Eu creio que sim. E a resposta que eu creio que a gente pode ter a essa pergunta nos é dada pelo autor da Epístola aos Hebreus. Vá comigo em Hebreus 11, na conhecida Galeria dos Heróis da Fé, em que Abraão aparece lá. Hebreus capítulo 11, aquele texto muito querido para nós, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, um firme fundamento de fatos que não se veem, e que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que Deus, pois de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é isso que eu queria chamar a sua atenção aqui, em Hebreus 11, mas lá no versículo 17, quando fala desse momento na vida de Abraão, diz o seguinte, Hebreus 11, 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. E aqui o autor aos Hebreus revela algo que passou no coração ou na mente de Abraão, no versículo 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então Abraão pensou, se eu precisar sacrificar meu filho, Deus tem poder para fazer com que ele ressurja dos mortos, para que as suas promessas de Deus sejam cumpridas. Que coisa maravilhosa, né? Mas não foi necessário, Abraão. Abraão, fica tranquilo, você não precisou ir até o fim. Deus enviou um substituto. Deus enviou um carneiro para morrer no lugar de Isaque, seu filho. Mas e nos dias de Moisés? Como isso acontecia? E volte para o nosso texto base, Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. Abre e olhe para mim, por gentileza. Como você deve conhecer a história, estamos aqui na última das 10 pragas. Deus viu o sofrimento do seu povo, Deus conhecia a sua dor, conforme o relato lá do início do livro de Êxodo. Deus via a aflição que estavam, a amargura, inclusive a Páscoa, tinha pães sem fermento e ervas amargas. Tem umas ervas que são mais amargas, tipo, acho que a selga, cadê o gastrônomo? Endívia, aquelas margas. Então eram ervas amargas, para quê? Para lembrar da amargura que o povo viveu lá no Egito, por causa da opressão dos seus feitores, da escravidão que eles sofreram. Então, Deus vem executando juízos sobre os deuses do Egito. Lemos isso aqui na leitura inicial. Não foi aleatório Deus fazer aquelas 9 pragas anteriores, executando juízo e humilhando os deuses do Egito. Humilhando os deuses do sol, quando Deus dá a praga das trevas, humilhando os deuses que eles criam relacionados ao rio Nilo, quando Deus transforma as águas do rio em sangue. Então Deus ali está mostrando quem é o verdadeiro Senhor, quem é o verdadeiro Deus, ao humilhar todos os deuses do Egito. E chega a 10ª praga, anunciada no capítulo 11, em que todo primogênito no Egito seria morto, e Deus institui a Páscoa. Versículo 1 aqui de Êxodo, versículo 3, de Êxodo 12 diz assim, falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada, guarde essa informação, um cordeiro para cada família. Deus é tão generoso, que nos versículos seguintes ele fala o seguinte, se a família for pequena demais, vai ficar caro o cordeiro, vai ficar carne demais para o pessoal comer, que tinha que comer a carne toda do cordeiro. Então junta com o vizinho, vocês pegam um cordeiro só, tu vê como Deus pensa nos detalhes. A família é pequena, junta com o vizinho e vocês farão um cordeiro para mais de uma família, mas a ideia era um cordeiro para cada família. E continua mais à frente aqui, já no versículo 6. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde.
Pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras, ou seja, nas laterais da porta, e na viga superior, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Por que pães sem fermento? Porque o povo teve que sair rápido. Naquela época não tinha fermento royal, royal que fala? Aquele fermentinho que vende no mercado. Eles usavam o próprio pão já fermentado para fermentar o pão que estavam fazendo, mas não dava tempo de fazer isso. Então, pega a massa e sai do jeito que está. E para eles nunca se esquecerem que saíram correndo do Egito, os pães consumidos na Páscoa eram sem fermento. E para eles nunca esquecerem da amargura da escravidão no Egito, comiam ervas amargas para nunca se esquecerem da escravidão. Isso é didático para nós também. Você, por vezes, se lembra da escravidão que você sofreu quando você não tinha Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu, às vezes, penso nisso, irmãos, e como eu sou grato ao Senhor, do Senhor ter me alcançado. Às vezes eu penso, meu Deus, onde eu estaria? Será que eu estaria vivo se o Cristo não tivesse me alcançado? Um parêntese aqui, nós somos uma geração muito ingrata, porque a mídia, as propagandas, o nosso próprio coração pecaminoso tem mostrado muitas coisas que a gente não tem. Ah, mas se eu tivesse esse carro, ah, mas se eu tivesse esse emprego. Aí tem uns até que pensam, ah, se eu tivesse esse marido, ou se eu tivesse essa esposa, misericórdia. Se eu tivesse, a gente fica o tempo todo pensando no que a gente não tem. Igual o primeiro casal que tinha todas as árvores do jardim e quis ter a única que Deus falou que não podia. E nós gastamos o nosso coração, a nossa mente, frustrados com o que a gente não tem, quando Deus tem nos dado tantas coisas boas. Que o Senhor nos dê um coração grato, que o Senhor nos dê um coração generoso, que o Senhor nos dê um coração que se alegra no Senhor. Onde você estaria? Lembre-se da escravidão que você viveu no Egito. Lembre-se da escravidão do pecado. Você que era alcoólatra, lembre-se como você não podia passar perto de um bar sem tomar uma garrafa de cerveja. Você que era fumante, Deus te libertou do vício do fumo. Lembre como você não poderia passar um dia sem fumar um maço de cigarro. Você que era viciado em pornografia, lembra como você não conseguiria ter paz se você não visse a pornografia. Isso corrói, destrói a alma das pessoas, destrói a mente, gera problemas até em casamentos de pessoas que abandonam o vício da pornografia, mas continuam tendo problemas sexuais para a vida toda se não forem curados, tratados pelo Senhor e às vezes até por um especialista. Cuidado com essa praga que está tão acessível por conta da tecnologia. Mas quantos vícios, como éramos escravos e como muitas vezes somos um povo ingrato, irmãos. Que Deus nos libertou, Deus nos deu a salvação e a gente fica só olhando porque a gente não tem. Então, as ervas amargas era para lembrar da amargura da escravidão. Lembre-se da amargura da escravidão. Minha mãe está lá fora, né? Não posso falar. Eu me lembro como eu tinha pensamentos suicidas, irmãos. Como eu não podia ir num prédio alto, numa varanda alta, que eu pensava em me jogar. Como eu, uma vez, passando ali em Vila Isabel, perto do antigo Jardim Zoológico, pensei em me jogar na frente um 266. Eu lembro o número do ônibus até hoje, Valquí. Vai entender. Rodoviária. Rodoviária Cidade de Deus, agora é 353, vai até o Gardênia. Mas deixa a parte do ônibus à parte, cada louco com as suas loucuras, né, Valquí? Mas, quantas vezes eu tive pensamentos suicidas? Quantas vezes eu me vi escravo da promiscuidade, da prostituição, e Deus me libertou disso. Então, essas ervas amargas serviam para o povo lembrar da amargura da escravidão, e nós cristãos precisamos ter uma gratidão, irmãos. Deus nos libertou. Deus nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, e tantas vezes a gente fica só pensando, mas se eu tivesse aquilo, se eu tivesse a vida que eu tive no passado. Viva com alegria o que você tem hoje. Seja grato ao Senhor pelo que Ele tem dado hoje, pois Ele tem nos dado muito mais do que nós poderíamos merecer, porque nós não merecíamos nada. Mas voltando aqui, então ele fala para o povo fazer isso, e passar o sangue na verga da porta e nas laterais. Certo autor, o Philip Ryken, que é um excelente comentarista bíblico, ele fala que a palavra traduzida por bacia, onde o cordeiro era colocado, também pode ser traduzida por limiar da porta. Então, talvez tivesse sangue na verga, sangue nas laterais e sangue no chão, na entrada da porta. Sangue por todo lado. Já apontando para um dia em que o cordeiro definitivo de Deus teve sangue de um lado, porque suas mãos foram cravadas, do outro, porque sua outra mão também foi cravada, no alto, pois sua cabeça com espinhos grandes cravados sobre ela, certamente sangrava sobre aquela cruz e sobre seus pés cravados. Havia sangue em toda a cruz quando o Cordeiro de Deus, o Filho do Senhor, foi crucificado.
E aquilo ali, Deus estava mostrando. E há uma progressão muito interessante que esse mesmo autor, Philip Ryken, chama a atenção, pois Deus provê um cordeiro para uma pessoa, um carneiro, para ser mais preciso, para a salvação de Isaac. Deus bota um carneiro no meio dos arbustos e fala, Abraão, o anjo, não! Sacrifique seu filho. Ali está o substituto, o carneiro. Depois, aqui, Deus provê um substituto para cada família. Cada família faça o seu cordeiro. Se uma família pequena, junta com a do lado, como se fosse uma família só. Olha a clara progressão. Deus salva uma pessoa com um substituto. Deus salva cada família com um substituto. Lá em Levítico, capítulo 16, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que é a descrição do dia da expiação, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava o lugar santíssimo para oferecer sacrifícios por ele mesmo, pelo povo, por toda a nação. Deus provê um sacrifício, não mais por uma pessoa, como foi por Isaac, não mais por uma família, como foi aqui no Êxodo, na Páscoa, na instituição da Páscoa, mas agora por toda uma nação. Olha clara a progressão. Primeiro uma pessoa, depois uma família, ou famílias, e agora toda a nação de Israel tinha a provisão, um substituto para morrer por conta dos seus pecados. Mas é quando a gente chega no substituto definitivo, em Jesus Cristo, nosso Senhor. João o Batista afirma, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não de uma pessoa, não de uma família, não de uma nação, mas eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo, Deus está oferecendo um substituto definitivo, cujo sacrifício tem um poder imensurável. Mas o que é a Páscoa? Ainda para a gente terminar esse segundo ponto. O Pessah, a palavra em hebraico significa passar, é Deus mostrando que ele passaria por cima de todo o Egito, e os lugares, as casas em que houvesse sangue na verga e nas laterais, o anjo destruidor não entraria e não mataria o primogênito. Vá comigo aqui em Êxodo 12, no versículo 23. Vou ler a partir do 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, que era uma erva tipo manjerona, uma erva assim que tinha a capacidade de reter os líquidos, então dava para você fazer tipo um pincel, tipo uma trincha com ela e passar na verga e nas laterais da porta. Pegue ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras, as laterais, com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã. E olha o que diz o verso 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, chegar o sangue na viga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima, a ideia do Pessah, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. O que aconteceria, ou será que aconteceu? Eu creio que não. Se o israelita não seguisse a palavra de Deus e não passasse o sangue nas portas. O que aconteceria naquela noite? Os primogênitos naquela casa morreriam. Porque os israelitas, irmãos, também eram pecadores. Quando Moisés se apresentou a eles e foi se apresentar a Faraó, e Faraó fez as coisas ficarem mais duras para o povo reclamou de Moisés. Quando eles saem daqui no Êxodo e vão para o deserto, eles pecam contra Deus no deserto. Quando eles chegam lá em Josué, na entrada da terra prometida, Josué fala, deixai os ídolos. Então, esse povo era um povo pecador. Então, esse povo era justo que Deus executasse juízo sobre eles também. Só que Deus, por sua graça, enviou um cordeiro. E bastava eles passarem o sangue na porta. Se não passasse sangue na porta, ia morrer também. Por quê? Porque também eram pecadores. Às vezes a gente tem aquela ideia romântica, meio idealizada, que os israelitas eram perfeitos, maravilhosos, os egípcios eram só malvados. Todos somos pecadores. Romanos 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, carentes do favor do Senhor. Mas Deus proveu um meio do povo de Israel não sofrer a perda do primogênito naquela noite. E aqui nós vemos algo já apontando para a salvação em Cristo. Graça e fé. Nós somos salvos pela graça por meio da... E aqui nós temos graça e fé. Como, pastor? Temos graça, que é o quê? O favor imerecido. Deus enviou o substituto.
Deus deu instruções para que houvesse um substituto, um cordeiro ou um cabrito. Graça. Deus falou, faz assim que vocês não vão morrer. E onde entra a fé? Se Deus falasse para você hoje, mata um bicho na tua casa e passa sangue na porta, você faria isso? O que eles fizeram? Eles creram. Então aqui a graça, Deus provê o meio de salvação, e a fé, eles creram e obedeceram, passaram o sangue na porta e por isso foram poupados. E aí se vimos o substituto lá antes da Páscoa, que Deus enviou para salvar Isaque, filho de Abraão. Vemos o substituto na Páscoa, Deus enviando um cordeiro ou um cabrito, pela graça de Deus e pela fé, os israelitas creram na palavra de Deus, pintaram a porta de sangue e foram livres do anjo destruidor, que se não tivessem, iam ser mortos também, porque também eram pecadores. Chegamos ao substituto definitivo, que é Cristo nosso Senhor. E de quem João Batista diz lá em João 1,29. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O carneiro tirou o pecado, né, substituiu Isaque. O cordeiro substituiu as famílias. Depois o sacrifício anual do Yom Kippur, o dia da expiação, Levítico 16, era o sacrifício por toda a nação de Israel. Mas agora há um cordeiro que tira o pecado do mundo. Não quer dizer que todos serão salvos, porque nem todos passarão o sangue na porta. Alguns vão sofrer a ira de Deus. Mas esse cordeiro morreu em nosso lugar. Concluindo, irmãos, Jonathan Edwards disse que Cristo e sua redenção são um tema de toda a palavra de Deus. Então, Gênesis fala de Cristo, Êxodo fala de Cristo, Levítico fala de Cristo. Eu citei os 3 livros iniciais da Bíblia agora. Deuteronômio, Números e Deuteronômio falam de Cristo, Josué fala de Cristo, toda a Bíblia fala de Cristo e aponta para a pessoa e a obra de Cristo. E é isso que nós vamos celebrar agora, ouvindo o coral e daqui a pouco participando da ceia do Senhor. A primeira Páscoa apontava para a última Páscoa, que foi a Páscoa de Cristo, antes do seu martírio. A gente vai participar da ceia depois do coral, mas agora a gente já vai ouvir os irmãos. E Cristo, Paulo diz aos Coríntios, né, 1 Coríntios 5, que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Se alguém ainda tinha uma dúvida, mas será que a Páscoa realmente aponta para Cristo? O apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, tira essa dúvida, porque ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Porque eu, irmão, e você, meu irmão, minha irmã, também precisávamos de um substituto. Porque todos somos pecadores, todos pecamos, todos falhamos em acertar o padrão que Deus tem para nós. Mas Deus enviou um substituto. Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar.